Olá, gente! Hoje eu vou ensinar uma receita de pizza, desde a massa ao recheio. Então, aqui na minha vasilha eu tenho um ovo. Vou acrescentar uma xícara de água morna. Tem que estar morna, não pode estar muito quente. Vou acrescentar 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa, não muito cheia. Vou acrescentar também 1 colher rasa de sal, 1 colher de sopa rasa. E vamos acrescentar também 3 colheres de sopa de óleo. Eu vou fazer com óleo e com margarina. Mas se quiser fazer só com óleo, você acrescenta 5 colheres de sopa de óleo. De margarina, eu vou colocar 1 colher bem generosa, equivalente a 2 colheres de sopa. Mas eu vou pegar só 1, porque eu já peguei muito, né? Essa mistura você pode bater no liquidificador, se não quiser bater à mão, tá? Pode ser no liquidificador também. Mistura bem. E vou acrescentar também um sachê de 10 gramas de fermento seco biológico. Fermento para pão. Pode ser da marca que você preferir. Eu tô usando essa hoje. Um pacotinho também. Mexe tudo. Essa receita é muito simples, muito rápida. Se você quiser fazer pão recheado com essa receita, pode também, dá super certo. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo. Eu tô usando um copo medidor, mas quem não tiver um copo medidor pode usar uma xícara ou um copo normal, um copo americano. Tô usando 2 xícaras. Caso precise de mais, é só acrescentar por último, tá? Mas a princípio é 2 xícaras de farinha de trigo. Coloca um pouco, mexe. Coloca o restante. Essa massa é super deliciosa, fica super fofinho. Fica uma delícia essa massa. Você pode fazer o que você quiser com ela. Pode fazer pão, pode fazer aqueles pãozinho recheado, ou pão normal mesmo, sem recheio, sem nada. Aqueles bauru, né? Que é pão pizza. Muito bom. Passei para uma colher, mas daqui a pouco eu vou pôr a mão, tá? Se você tiver batedeira planetária, pode bater na planetária. Mas essa massa não necessita de bater na batedeira não, porque é pouquinha, né, a receita. Não precisa bater. Aqui, ó, eu ponho 2 xícaras de farinha de trigo. Mas eu tô vendo que minha massa precisa mais um pouquinho, então vou acrescentar mais meia xícara de farinha de trigo, tá bom? Vai depender da marca da farinha de trigo que você vai usar. Cada marca de farinha de trigo pede uma quantidade, né? Colocar aqui. Não vou colocar a meia toda, porque caso não
Não precisa, agora vai ser sovada na mão, tá bom? Vai tendo um pouco de farinha a mais de reserva pra você podendo ir mexendo aqui, ó. É uma massa muito boa de trabalhar. Você não pode pôr muita farinha de trigo pra não ficar muito ressecada, tá bom? Vai colocando aos poucos. Ela não pode ficar a massa dura, tem que estar uma massa que desgrude das mãos, mas ao mesmo tempo mais maleável. Não pode ficar ressecada. Eu vou passar aqui pra mesa, a mesa já tá limpinha, higienizada, que eu limpei. Vou colocar um pouco de farinha de trigo aqui, certo? E vou passar a minha massa aqui pra mesa. Que aqui eu vou sová-la. Aqui é mão na massa, você tem que sovar bem. Eu vou sovar ela aqui um pouquinho e daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu sovei a massa. Ela ficou assim, ó, não gruda mais na mão, tá vendo? É uma massa muito macia, tá vendo? Você sova ela em 5 minutinhos, já tá bom, tá vendo? Aí agora, o que é que eu vou fazer? A mesma vasilha que eu tava mexendo a massa, não importa que ela tá assimilada de farinha, não importa. Você põe um pouquinho de farinha no fundo, bem pouquinho, tá? Ponha ela. Cobre com um pano de prato e coloca num lugar bem quentinho da sua casa. Eu vou pôr um pouquinho de farinha de trigo por cima, bem pouquinho. Vou cobrir com um pano de prato. E vou reservar ela até ela dobrar de volume. Quando ela dobrar de volume, tá bom. Vai depender da sua região. Se tá quente, se tá frio. Se tiver onde você mora tá quente, melhor ainda, porque a massa cresce mais rápido. Quanto mais estiver quente, o tempo estiver quente na região onde você mora, melhor para a massa de pão, de pizza crescer, que cresce bem rapidinho. Eu vou deixar a minha até dobrar de volume. Vai depender do tempo que você quer deixar. Você pode deixar meia hora, 1 hora. Eu vou deixar até dobrar de volume, tá bom? Eu vou parar aqui um pouquinho e depois eu mostro pra vocês como é que eu vou fazer o recheio. Então, gente, aqui na panela de pressão eu tenho um peito de frango. Eu cortei, eu vou colocar 2 xícaras de água. Vou tampar, vou deixar cozinhar por uns 10 minutos. Quando cozinhar, vou retirar essa água e vou desfiar ele, tá bom? Aí eu vou temperar depois que ele tiver desfiado, não vou temperar ele agora não. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui eu coloquei cebola, tomate, pimentão e vou deixar refogar e coloquei margarina também. Não coloquei óleo, coloquei margarina. Vou deixar refogar. Quando refogar bem, eu vou acrescentar um pouco de colorau. Vou colocar orégano, chimichurri, cominho e meio tablete de caldo de galinha. Aí eu vou deixar refogar bem e depois eu mostro pra vocês. Agora eu vou colocar meio... Ó. Agora eu vou acrescentar meio tablete de caldo de galinha. Não vou colocar todo. Se precisar, depois eu coloco o resto. Eu vou colocar... Vou pegar esse aqui, mais da metade, um pouquinho. Aí eu vou dissolver aqui. Vou dar uma mexidinha. Aí eu vou colocar aqui colorau. Um pouco de colorau. Mexer um pouquinho. E vou acrescentar o peito de frango desfiado que a gente cozinhou. Se quiser acrescentar um pouquinho de água,
pode acrescentar. Aí eu vou colocar cominho. Esse é sem pimenta. Vou colocar chimichurri. O tempero é a gosto, vai da maneira que você gosta. Vou colocar também um pouquinho de páprica doce. Só um pouquinho. E orégano. Vou mexer. Lembrando que você pode fazer o recheio com o tempero que você quiser, que você mais gostar. Experimenta o sal para ver se ficou bom. Se não ficou, pode acrescentar ou o restante do caldo que ficou, da pedra de caldo de galinha, ou um pouquinho de sal. Vou experimentar aqui para ver se ficou bom. Pra mim tá bom, só vou acrescentar um pouquinho de coentro. Coloquei o coentro, vou dar uma mexidinha. Se você não quiser colocar coentro, você não coloca, mas eu gosto, aí eu coloquei. Eu vou colocar só um pouquinho de água, um fundinho assim, pra soltar o fundinho. O fundo que ficou, né? Só pra soltar esse fundo aqui. Não é muita água, tá? Só foi pra soltar a crostazinha que formou aqui. Olha aqui como ficou. Tá vendo? Ficou assim. Aqui tá bom. Só deixar esfriar um pouquinho e abrir a massa. Então, a massa ficou assim. Ela dobrou de volume, tá vendo? Encheu quase toda. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um pouco de farinha na mesa. Tem que limpar a mesa. Limpa a mesa bem limpadinha. A minha eu já limpei. Vamos tirar a massa daqui. Ó como ela tá macia. Tira tudo, não deixa nada. Vamos dividir essa massa em duas. Vai dar 2 pizzas. Então, vamos dividir ela em 2 partes. Dependendo do tamanho que você quiser fazer, dá até 3 pizzas, tá? E se você gosta da massa mais fininha, aí dá 3 pizzas grandes. Mas eu gosto da minha massa mais grossinha. Não gosto de massa muito fina. Então, eu vou fazer com a massa mais grossa. Um pouquinho, né? Põe um pouquinho de farinha assim. Se você não tiver rolo, pode abrir com um copo ou uma garrafa. Abre do tamanho que você quer, do tamanho da sua forma. Eu não tenho forma de pizza. Aí eu vou colocar numa forma redonda de bolo mesmo. Se não ficar muito certinho aqui assim, quando for pôr na forma, aí ajeita. Aí pega aqui, ó, pra facilitar. E coloca no rolo. Dá uma enroladinha. Eu vou usar essa forma aqui. Ela é grande.
Aí eu vou só jogar um pouquinho de farinha de trigo assim, não precisa untar não. Só um pouquinho de farinha de trigo assim já tá bom. Aí se você quiser colocar borda, aí você deixa passando assim, ó, do jeito que tá aqui. Aí você coloca assim e depois fecha. Mas eu não vou fazer com borda recheada não, vou fazer ela normal mesmo. Tira o excesso. Dá pra fazer pizza doce também. No canto que faltou, só é pegar um pedacinho de massa e vai preenchendo. Não tem problema não. Aí o que é que a gente vai fazer? Vamos furar a massa com garfo, fazer uns furos. E vamos colocar essa massa para pré-assar por 5 minutos. Não precisa mais do que isso. Lembrando que o recheio é opcional. Você faz do jeito que você quiser. Vamos furar ela todinha. Eu vou colocar ela para pré-assar e depois eu volto aqui recheando para vocês verem. A massa deu a pré-assada, eu vou colocar um pouco de molho. Molho pronto mesmo, mas se você quiser fazer molho caseiro, pode fazer. Vou colocar queijo mussarela ralado. Aqui, ó. Queijo mussarela ralado, tá? Você pode fazer também de mussarela com presunto, com calabresa. O recheio é o seu gosto, é o que você mais gostar. Agora eu vou colocar o frango. Vou colocar milho verde também. Não vou colocar muito não. Tomate. Colocar essa quantidade. Eu vou colocar catupiry. Aí eu coloquei aqui pra ficar mais fácil de espalhar. E vou colocar orégano. Ai, eu não acredito que fez isso. Café dos super-heróis. Não, deixa que eu pago, meninas. Agora eu vou levar no forno por 20 minutos. E assim ficou a pizza. Tá vendo?
super bonita, bem recheada. Se você gostar dela mais douradinha, você pode deixar. Aqui na câmera tá parecendo que ela tá mais branca, mas ela tá mais douradinha. Eu vou cortar um pedaço e mostrar pra vocês. Olha aqui como ficou a pizza. Ficou muito recheadinha, tá vendo? Bem saborosa. Espero que tenham gostado da receita. Façam em casa. Se gostou, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Tchau!